Fala pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre carne e espírito. Talvez você não tenha entendido absolutamente nada com esse título, mas não tem problema, fica aí que no final você vai entender o que é isso. E se você já suspeita sobre o que é, fica com a gente, fica ligado, beleza? Muito bem. Então, se você tem uma Bíblia com você, eu peço que você esteja aí com a sua Bíblia, no celular, no computador, a sua Bíblia física. Se você puder ter uma Bíblia, vai ser muito bom, vai ajudar muito, vai ser muito mais proveitoso, ok? Mas se você não tem condições de usar a sua Bíblia agora, não tem problema, presta bastante atenção e fica bem ligado com a gente. Hoje a gente vai ler apenas um trecho da Bíblia, tá? Que está no mesmo livro, no mesmo capítulo. Então, se você quiser, abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, ok? Pausa o vídeo, abre lá em Gálatas capítulo 5 e depois volta aqui com a gente, porque a gente vai falar, nós vamos ler hoje apenas um trecho em Gálatas capítulo 5. Então você pode pausar o vídeo, abrir lá em Gálatas capítulo 5 e depois voltar para ficar mais fácil, mais tranquilo, para você poder acompanhar a leitura também, tá bom? Então, hoje, como nós já falamos e como você já viu no vídeo, vamos falar aí sobre carne e espírito, né? Talvez você já tenha ouvido aquela velha a metáfora, sei lá se é uma metáfora, aquela velha simbologia que dentro de você tem dois leões, o leão da carne e o leão espiritual, né? Então, quanto mais eu alimento a carne, as paixões que a carne tem, mais o leão espiritual vai ficando fraco, fraco, fraco até que ele morre. E quanto mais eu alimento o leão espiritual com as coisas de Deus, mais o leão da carne fica fraco, fraco, fraco e morre, né? Então você já deve ter ouvido essa analogia em algum momento, mas se você não ouviu, você acabou de ouvir, ok? E é sobre isso que a gente vai falar. Esse negócio de leão, de vida da carne, da nossa vida espiritual. Para início de conversa, nós temos sempre que entender que deve acontecer, nós temos que fazer uma distinção. A carne é inimiga do espírito. O que isso quer dizer? As nossas paixões carnais, como seres humanos pecadores, elas não estão de acordo com o que o Espírito Santo quer para nós. As nossas tendências humanas, carnais, pecadoras, são completamente opostas àquilo que Deus quer para a gente. E daí nasce a luta da carne contra o Espírito. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. E essa é a luta de todo o cristão. O cristão luta contra a carne. O cristão luta contra aquilo que ele sabe que está errado. E essa é a nossa luta como cristãos. A nossa luta, a luta daquele que aceita Jesus, a luta dessa pessoa é matar os desejos da carne. Porque os desejos da carne são pecados. E é óbvio, um cristão não vive pecando deliberadamente porque quer. Isso não existe. E Gálatas capítulo 5 vai falar sobre isso. É muito legal, porque a Bíblia, ela nos traz aí, nesse trecho que a gente vai ler, ela nos traz duas listas. A primeira lista é a lista dos desejos carnais, dos desejos pecadores, e a segunda lista é a lista das coisas boas, das coisas que os cristãos verdadeiros devem ter. Então fica muito mais fácil de a gente refletir na nossa vida. Então vamos lá, você que está com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5,
Você que já fez a sua oração para começar o vídeo, não deixe de orar. Se você quiser, pause o vídeo, ore e volte conosco. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 16 e vamos lendo e comentando tranquilamente, ok? Verso 16 de Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pausa aqui, acabamos de falar. O Espírito é contra a carne e a carne é contra o Espírito. Então, sempre que você ouvir esse termo carne, lembra dos desejos carnais, das nossas inclinações, dos nossos desejos pecaminosos que são naturais ao ser humano. Ninguém me ensinou a gostar do pecado. Eu gosto do pecado por natureza. Você também. Você também. Ninguém te ensinou, quando você era criança, ninguém te ensinou, ninguém me ensinou a querer xingar quem me xinga, a querer devolver na mesma moeda, a querer se vingar. Ninguém ensinou isso pra gente. Isso é natural. Isso é carne. E isso é contra o Espírito. Isso é contra o que Deus quer pra gente. Verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 19, começa a lista. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa é a primeira lista, a lista das coisas da carne, a lista das coisas que Deus não quer. E o verso 21 é muito claro. Aqueles que praticam essas coisas deliberadamente não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, não serão salvos. Essa é a primeira lista das coisas que não devemos fazer como cristãos. E verso 22, a partir do verso 22, começa a segunda lista. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa é a segunda lista. Essa é a lista das coisas que Deus quer. E essa é a lista das coisas que o Espírito Santo implanta em nós quando aceitamos a Jesus. Então, um cristão deve cultivar a segunda lista, não a primeira. E o verso 23, ele termina: contra estas coisas não há lei. O que ele quer dizer aqui? Muito simples. Não existe lei que condene essa prática. Pelo contrário, é justamente o que Deus quer, né? E aí vem o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, cristão não vive pela carne. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E aqui finaliza o trecho da nossa leitura. Duas listas, dois lados opostos. E é um negócio muito didático. Faz o seguinte, pega um papel, pega uma sulfite, uma folha de caderno, faz um risco, bem no meio dessa folha. Do lado esquerdo, escreve essa lista, a primeira lista, a lista da carne. Do lado direito, você faz a lista do Espírito, dos frutos do Espírito. Agora compara. Analisa as duas listas e vê o que está mais presente na sua vida. Qual dessas duas listas você se enquadra hoje, agora? Pensa nisso. Se você se enquadrar melhor na segunda lista, louvado seja Deus pela tua conversão. Se você se enquadra na primeira lista, incluindo também aí a vanglória e a inveja, né, do verso 26, a gente pode entender que existe algo a ser mudado. Né? Se eu me enquadrar mais na primeira lista, eu estou tendo problemas com o meu cristianismo. E quem pode dizer isso é só você na sua vida e eu da minha vida. Né? Então, cabe a nós fazer uma reflexão em cima dessas duas listas. Se você está na segunda lista, continue assim pelo poder de Deus. Se você está na primeira, tome hoje a decisão de mudar, de deixar para trás aquilo que está errado e de ganhar aquilo que Deus quer que você ganhe. Lembre-se que aqueles que vivem na primeira lista não serão salvos, não herdarão o reino de Deus. Enquanto aqueles que estão na segunda lista vivem por Cristo, vivem no Espírito e, evidentemente, herdarão o reino de Deus. Né? Então, cabe a você e a mim refletirmos em qual lista que a gente está. E fica aqui o meu apelo. Se você se enxergar na primeira lista, não aceite isso. Não fique nessa lista. Cristo, hoje, está de braços abertos para te receber e para te ajudar a mudar o que tem que ser mudado. Lembre que Cristo está voltando e falta muito pouco para isso. Tome hoje a decisão de se preparar para esse reino. Deixe para trás tudo o que pode te fazer perder o céu, te fazer perder a salvação. E ore hoje para que Deus tire de você tudo que pode te tirar do céu. Tome hoje a decisão de deixar a primeira lista para trás e aceitar que a segunda lista seja real na sua vida. Tome hoje essa decisão. Aceite hoje a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e não apenas aceite da boca para fora, mas viva de acordo com aquilo que Cristo falou, de acordo com aquilo que Cristo viveu e de acordo com aquilo que Cristo quer de nós. Permita que o Espírito Santo implante em você esses frutos da segunda lista. Fechou? Amém. Então, se você deseja isso, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, ajuda-nos a deixarmos para trás a primeira lista da carne e que o Espírito Santo coloque em nós os frutos da segunda lista. Senhor, faz uma reforma em nossa vida. Muda a nossa vida.
por favor, nos muda naquilo que precisamos e nos torne herdeiros do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Que Deus te abençoe, que Cristo seja com você e que o Espírito Santo trabalhe firmemente na sua vida. Trabalhe constantemente na sua vida e que você permita isso, que você queira isso. Todos nós, né? Então, se você curtiu o vídeo, se você achou legal, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse material, que esse é o nosso grande objetivo, beleza? Então, fique com Deus. Se você precisar de algo, fale conosco, deixa nos comentários, no direct, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pessoalmente, fale conosco. Estamos aqui para a gente poder conversar e para a gente poder crescer juntos rumo à eternidade com Cristo Jesus. Não deixe de acompanhar o nosso Facebook, Filhos da Luz 58 Efésios, tudo minúsculo, tá? E sem acento, e também o nosso Instagram, Filhos da Luz 58. Fechou? Fiquem com o Papai do Céu, que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, que sejamos filhos da luz.